Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Doutor, vamos falar das farmácias de manipulação aqui no Brasil. A gente sabe que elas têm uma função importante, mas infelizmente nos últimos anos a gente tem observado algumas situações abaixo da crítica envolvendo alguns desses estabelecimentos, né? Pois é, Cássia. Você falou isso mesmo, corretamente. Farmácia de manipulação, ou farmácia magistral, como chama, são necessárias, são importantes, são reguladas a partir de uma resolução da Anvisa, que é a 67 de 2007, uma série de instruções normativas depois disso, com relação a como deve manipular, como importar ou como comprar o IFA, né, que é o agente ativo daquele remédio. Enfim, qual é a função dessas farmácias? Você como médico pode ter um paciente que é alérgico, por exemplo, a um componente de um comprimido que você quer passar. E você precisa de alguém que faça aquilo diferente para poder oferecer aquele tratamento que você quer. Você tem os pediatras, principalmente, às vezes tem uma criança muito pequena, a dosagem que tem no mercado é muito diferente do que ele acha que o paciente precisa. Então, ele pode lançar mão de encomendar, né, uma farmácia para fazer aquela manipulação daquele medicamento, naquela formulação para aquele paciente. Né? O que a gente começou a ver de algum tempo para cá? Né? E agora explodiu por conta das unidades produzidas dos análogos do GLP-1, né, das canetas emagrecedoras, que é um nome que eu não gosto, mas fazer o quê? Né? Enfim. Mas já vinha acontecendo com outras coisas, como, por exemplo, os chips da beleza. Né? O que acontece? Essas farmácias não podem produzir apresentações de medicamentos em quantidade. Porque acabamos de definir que é para você fazer um medicamento para uma pessoa específica, com uma dosagem específica, para usar naquela pessoa, você não pode fazer 1 milhão de peças daquele negócio. Não tem lógica, né? E o mais estranho é que nessa explosão aí dos agonistas do GLP-1, semaglutida, tirzepatida, liraglutida, o que a gente faz? No segundo semestre do ano passado, cara, a gente já comentou aqui isso, o Brasil importou 130 quilos de insumo farmacêutico ativo desses medicamentos. Isso dá para você fazer 25 milhões de doses. E quem importou não foi o fabricante autorizado pela Anvisa. Entendeu? Aí é que está complicado. E ainda, o que não quer dizer que não possa fazer, gente. Vamos entender. O que não pode é você importar 130 quilos e fazer 25 milhões de doses, porque não tem 25 milhões de brasileiros precisando de uma dose específica desses remédios. Não tem lógica. É só ver que a conta não fecha. Eu não tenho 25 milhões de pacientes diferentes no Brasil precisando de doses muito específicas desses remédios. Então, na verdade, essas farmácias ditas de manipulação ou magistrais estão funcionando como empresas farmacêuticas, produzindo medicamento em dose industrial. Só que elas não seguem as regras de uma indústria. Isso expõe a população. Vamos falar o que acontece. O problema não é questão de não estão brigando porque a indústria quer manter espaço. Não é para proteger mercado, né? Não, é para proteger as pessoas, gente. Porque o nível de fiscalização, o nível de cuidado, de manipulação de alguma coisa dentro de uma indústria é muito maior. E a exigência de registro, exigência de fiscalização é muito maior. Então, o que está acontecendo? Acontece que tem farmácia vendendo diretamente na internet, tem clínica comprando e fazendo essa separação dentro da clínica, que não é o ideal. Tem até uma zona cinzenta, como a gente chama às vezes, né? Porque, em tese, a clínica pode comprar um frasco? Pode. Agora, você imagina que a clínica vai comprar um frasco e vai dizer, olha, esse frasco aqui é da Cássia, eu vou guardar para você, viu, Cássia? Só você vai usar? Vamos dizer até que façam. Não estou dizendo que não façam, mas podem fazer. Mas tudo isso tem que estar registrado, documentado, escrito num prontuário médico, no registro, por que faz, o que não faz, encaminhar isso para a Anvisa. E isso, com certeza, com muita chance, é difícil estar acontecendo, né?
Então é o seguinte, não se trata de demonizar um pedaço importante da indústria farmacêutica e da disponibilidade de medicamento para o brasileiro. Nunca se trata disso. Não se trata de dizer que o médico não pode discernir ou definir que um medicamento específico tenha que ter que ele quer usar uma apresentação diferente da que está no mercado. Tem que ter base, né, doutor? Colega médico. Você quer usar isso, de preferência com boa evidência científica, né? Mas, enfim, você tem esse direito. Esse direito lhe é atribuído pelo CFM. Eu não posso discutir isso. Agora, esse abuso, essa conta não fecha, gente. Não dá para dizer que precisou se fazer 25 milhões de doses de um medicamento para o Brasil. Se a gente pensar, 10% da população brasileira está usando esse remédio? Não está. Né? E numa forma específica que é diferente da que a indústria produz, também não pode ser. Né? Isso é uma questão de bom senso, gente. Então a Anvisa vem apertando o cerco em cima disso. A gente tem visto, inclusive, matérias na mídia na última semana, 4 dessas farmácias foram abordadas pela Anvisa, inclusive fechadas, enfim. Hoje tinha uma reunião para definir isso é que é interessante. A Anvisa convocou uma reunião da direção colegiada para hoje, para propor uma nova instrução normativa que eu li ontem, uma instrução normativa bastante complexa, mas muito focada na parte industrial, né? Nada da parte regulatória de utilização desses medicamentos e outros medicamentos desse tipo. Então, essa reunião foi remarcada, não se sabe exatamente por que tipo de pressão aconteceu, mas essa reunião foi remarcada para o dia 6 de maio, né? E vamos ver o que vem por aí. Agora é importante o público entender qual é a função dessas farmácias. Não é fabricar para você e para o seu primo e para sua mãe e para o seu avô o mesmo remédio. Ela está lá para fabricar um remédio que você precisa numa dose específica que o seu médico prescreveu e só você pode usar. Se está diferente disso, está errado. Esse aqui é o lance. Vamos botar cada um no seu quadradinho, né? É isso aí, doutor. Muito obrigada pelo alerta e até amanhã. Até amanhã, Cássia. Bom dia para todo mundo.